Olá, galerinha da telinha, estamos aí para mais um vídeo do canal Simplificando o Reino. E hoje com um assunto muito interessante. Hoje nós vamos entrar dentro de um reino, mas de uma maneira muito diferente. O que nós vamos falar hoje? Sobre regras. Quem gosta de seguir regras? Ninguém gosta de seguir regras, mas nós vamos falar sobre regras. Nós somos movidos por regras. A nossa sociedade, o nosso mundo e também o reino de Deus, ele é movido por regras. Então nós vamos entender um pouquinho mais a respeito de regras hoje. Primeira coisa que nós temos que entender, que nada funciona sem regras. Apesar de ninguém gostar delas, nada funciona sem regras. Então, eu quero que você hoje entenda exatamente as regras que há no reino de Deus. Para a gente entender as regras que há no reino de Deus, nós temos que entender também as regras que há no nosso reino. Por exemplo, você anda pelas ruas, você vê placa de trânsito, você entra numa escola, você precisa estar uniformizado. Tudo na nossa vida depende de regras. E quando a gente não segue regras no mundo secular, é uma falta grave. Quando a gente não segue regras no reino de Deus, é tido como pecado. Então, a ausência de seguir regras no reino de Deus é pecado. Então vamos lá, eu quero falar um pouco hoje sobre pecado. A gente entra, mesmo aquelas pessoas que não estão no reino, tanto com as outras pessoas que se encontram no mundo secular, ou elas não vêm para o reino por causa das regras, ou elas estão no reino e não se conformam com regras. E para entender as regras bíblicas, a primeira coisa que nós precisamos de entender é o que nós podemos fazer e o que nós não podemos fazer. A palavra de Paulo para isso é: tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Ou seja, tudo eu posso fazer, mas o que me convém fazer? O que eu posso fazer? A gente, quando vai entender a respeito de regras, nós vemos muitas pessoas dizendo o que nós não podemos fazer. Mas para a gente não entender o que nós não podemos fazer, nós precisamos de entender o porquê isso não se pode fazer. Então a primeira coisa que nós vamos entender: se a gente voltar lá no Velho Testamento, lá em Levítico, no capítulo 14, se você quiser acompanhar na sua Bíblia aí na sua casa, Deus falando a respeito de algumas coisas que precisavam acontecer. Por exemplo, nós pegamos o povo hebreu, um povo que quando chegou na terra do Egito, acompanhado do seu patriarca Jacó, e estava ali na terra do Egito, permaneceu ali com José por algum tempo, eles chegaram ali apenas com 70 pessoas. Aproximadamente 430 anos a 470 anos passaram e olha que o povo aumentou. Mas não aumentou somente, eles aumentaram muito. Eles passaram de 70 pessoas para mais de 3 milhões de pessoas. Aí você fala, como que um povo pode crescer rápido de uma maneira tão assustadora assim? Sabe por quê? Seguiam regras. Por exemplo, no livro de Levítico, no capítulo 14, nos fala que Deus não permitia para as casas que tinham sobre ela algumas manchas, que era considerado mofo da época. Portanto, se a gente trazer para os nossos dias de hoje, você vai ver que o mofo é a fonte dos maiores problemas respiratórios. Então Deus não permitia isso, então Deus colocou isso como pecado. E tantas outras coisas Deus foi colocando como pecado, ou seja, regras para serem seguidas. Então o que eu entendo com isso? Tudo aquilo que Deus falou que é pecado é para o seu bem-estar. Olha só o que eu estou te dizendo aqui. Tudo o que Deus falou que é pecado é para o nosso bem-estar. Então, por exemplo, se uma pessoa está ali e ela começa a viver uma vida desregrada, começa a tomar muita bebida ou qualquer outro tipo de vício que se envolve, automaticamente ela começa a prejudicar a sua saúde. E isso faz de quê? Que ela perca a saúde. Mas Deus quer preservar a nossa vida. Portanto, o reino de Deus é uma preservação, não só do céu, em relação às coisas do céu, mas também em relação à sua vida. Deus quer te ver com saúde. Deus quer te ver bem. Então, Deus coloca algumas regras. Por exemplo, o povo estava caminhando 40 anos no deserto. E olha só para você ver, Deus chega e fala assim, olha, não vai comer mais carne de porco. Por quê? Imagina nós caminhando no deserto, calor de 40 graus, e você se enfiando na carne de porco. Sabe o que ia acontecer? Infarto na certa. Mas Deus quer cuidar de você. Então, quando você trazer isso para dentro de você e falar assim, será que eu posso fazer isso? Será que eu não posso fazer isso? Eu quero te dar uma dica. Tudo aquilo que te faz mal é pecado. Tudo aquilo que não te faz prejuízo nenhum não é pecado. Portanto, quando nós colocamos isso, e você olhar por todos os pecados, adultérios ou qualquer outro, sempre faz mal para você, ou para alguém, ou para um grupo de pessoas. Portanto, regra. No reino de Deus existe uma regra. Para que Deus cuide desse reino, para que Deus faça que esse reino ele seja cada dia melhor, que é aquilo que nós já tratamos em outros vídeos. Por exemplo, amor, paz, alegria.
é necessário seguir regras. Quando a gente quebra regras, gera-se pecado. Então, não precisa ficar preocupado falando assim, eu não quero mais seguir o reino de Deus, porque há tantas regras, tudo é pecado, tudo é isso, tudo é aquilo. Não! Deus está cuidando de você. Veja essa estratégia não só como um livro de regras, mas veja a estratégia como cuidado. Por que existem as placas de trânsito? Justamente para que não avance o sinal e automaticamente você será prejudicado por isso. Então, não é porque ele quer que todo mundo ande devagar, mas ele quer preservar a sua vida. No reino dos céus é a mesma coisa. Quando nós entramos nesse contexto, o que é necessário é que Deus coloque regras, porque senão a gente não estaríamos aqui. Veja bem o que aconteceu. 70 pessoas entraram com menos de 4 gerações, na verdade 4 gerações e pouquinho. O povo passou de 70 pessoas para mais de 3 milhões de pessoas. Sabe o que é isso? As pessoas não morriam de qualquer coisa, as pessoas tinham saúde. E isso automaticamente proliferou aquele povo. Eu te convido hoje, viva as regras do reino e você vai ver que você viverá bem melhor cada dia mais. Eu trago essa palavra para você aqui hoje justamente para que você viva o melhor do Senhor. Não viva só pensando nas regras, mas viva que Deus está cuidando de você. Viva pensando nisso. Deus cuida de mim. Não é depois que eu venho para o reino de Deus eu não posso fazer nada. Não, tudo lhe é lícito. Você pode fazer tudo, mas faça só as coisas que convém fazer, para que você não perca a alegria de servir ao Senhor. Então, agora chegou a sua vez. Se inscreva no canal, dê o seu joinha, dê o seu like, clica aí no sininho aí para você receber também as notificações e não se esqueça de compartilhar. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus vizinhos, compartilha com todo mundo e que Deus te abençoe sempre.